Olá, pessoal. Bom dia. Nós estamos, então, aqui começando uma aula gravada sobre a Revolução Francesa, a primeira de uma sequência. E essa aula vai servir para os alunos realizarem a tarefa sobre a Revolução Francesa que pede o roteiro de tarefa essa semana, ok? Então, vamos logo aos slides. Bom, a Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, ok? Por quê? Porque ela vai trazer mudanças que depois essas mudanças irão ser sendo reproduzidas no plano institucional, político, por toda a Europa e depois vai ser estendida a outros continentes, tá? O mundo hoje deve muito das suas instituições, né, àquilo que foi colocado em prática pelo projeto revolucionário francês. Bom, como era então a França antes de começar a Revolução? Tá? O que levou a população francesa, principalmente a de Paris, a capital, a se insurgir contra o estabelecido, contra o governo, contra a monarquia de Luís XVI, né? Bom, a gente vai ver pelo menos, primeiramente, o quadro social, tá? O quadro social. Nós tínhamos uma sociedade de natureza extremamente injusta, tá? Nós tínhamos três estados, três segmentos sociais, tá? O clero, a nobreza e o terceiro estado, que eram os desclassificados, né? Vamos assim dizer, né? Representava a população, o povo francês. Bom, então vamos lá. O clero vivia de privilégios, né? A igreja tinha privilégios perante o Estado, havia um Estado de natureza religiosa, o catolicismo era oficializado na França, e por conta disso, a igreja tinha uma série de prerrogativas diante ao Estado, diante à lei, tá? E em seguida nós tínhamos a nobreza. Na verdade, nobreza e clero eram as chamadas classes dominantes e privilegiadas, né? A nobreza, por exemplo, ela estava totalmente isenta de pagamento de impostos, ela não pagava tributos, impostos, além do que muitas famílias nobres recebiam pensões do Estado para manter seu padrão de vida, né? Geralmente também os nobres é que ocupavam o aparelho de Estado através de cargos, né? Bom, mas enfim, era uma sociedade em que clero e nobreza exerciam uma dominância. Aí vem o terceiro estado, que é o povo, os desclassificados. Só que nesse terceiro estado você tem segmentos da classe, né? Você tem os camponeses, né? Você tem os trabalhadores urbanos, você tem os setores emergentes, a chamada burguesia, né? Os comerciantes, cambistas, né? Pequenos e médios industriais. Bom, esse segmento que recebia toda a sobrecarga de impostos, né? De tributos, de leis coercitivas. Então, terminava o terceiro estado carregando nas costas tanto o primeiro estado como o segundo. Na tarefa de vocês, você vai ter uma charge, né? Uma ilustração de alguém encurvado com dois nas costas. Tá? O encurvado, que está na parte inferior da charge, representa o terceiro estado. Já os dois que estavam acima, né, representa, né, o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza. Bom, diante desses quadros de injustiça social, né, nós temos também o quadro econômico. A França, antes de estourar a Revolução, a França vivia uma situação de inflação alta, né, prejudicando principalmente os setores populares, né? Outra coisa, a França vivia um déficit público crônico, ou seja, o Estado francês já há muitas décadas gastava muito mais do que arrecadava de impostos. Isso você tem o quê? A geração de um déficit público. E medidas econômicas, né,
e financeiras eram feitas até pelo rei, mas surtiam muito pouco efeito, né? No plano, e outra coisa também, na área econômica, você tinha um setor, que era o setor, vamos assim dizer, pró-capitalismo, setor de comércio, de indústria, que não conseguia se desenvolver plenamente, porque havia o setor agrário e outros setores econômicos muito presos, né, à estrutura ainda arcaica feudal, né, muito ainda de ação, de atividades da nobreza. Tá? Então, o setor pró-capitalista não conseguia se deslanchar por conta do setor arcaico da economia. Né? Um outro detalhe também na estruturação política. Nós tínhamos um Estado absolutista, Luís XVI era o rei, era um Estado que, como eu já falei, gastava mais do que arrecadava, tá? Era um Estado que não respeitava as liberdades, você vai ter prisões arbitrárias, você tinha a instituição da censura, a perseguição a minorias étnicas, tá? E religiosas. Então, era um Estado que simbolicamente era a tirania, né? Tá? Aquilo que a população menos queria, né? Que impedia as liberdades. E você tem que levar em conta, nesse momento, que a França foi um dos países em que o iluminismo, as ideias de libertação, né, mais propagaram. Né? Inclusive, a França foi o berço, né, do movimento iluminista. A cidade de Paris, inclusive conhecida como a cidade luz, né? Ou seja, do esclarecimento. Bom, e aí nós chegamos, né, às portas da Revolução Francesa começar. Bom, o que estava acontecendo, né? O rei Luís XVI ele percebia que o país estava a um pé de uma série de revoltas. E aí ele começa a promover tentativas através de reforma tributária, reformas econômicas, medidas de governo. Ele começa a tomar uma série de medidas, pacotes de medidas, tentando reverter o quadro da crise, né? Da inflação. E aí nós vamos ter uma série de reformas de grandes economistas. Né? Destaca-se aí mais o Turgot e o Necker. Eles vão tentar resolver o problema da crise, né, crônica econômica do Estado francês. Nada surte efeito. Né? E aí nós vamos ter também já o começo de algumas manifestações, pilhagens. Em Paris mesmo começam as primeiras notícias de invasão de empórios, né? Saques. Nesse momento que Luís XVI ele decide pela criação de um imposto universal, um imposto que a nobreza, inclusive, teria que pagar. Né? E aí, nesse momento, a nobreza se põe contrária, é a chamada reação nobiliárquica, ou seja, a nobreza não atende, né, à reforma que Luís XVI está tentando fazer. Né? A nobreza não quer pagar impostos, ela nunca pagou. Né? Então, começa uma situação tensa no interior da própria nobreza. Né? É nesse momento que o rei Luís XVI decide convocar os Estados Gerais. O que seria isso? Os Estados Gerais seria uma assembleia com representantes das três grandes classes, né? Dos três grandes estados, né? Ou seja, representantes do povo, representantes da nobreza e representantes do clero. E ali, o que ele fez? Ele mandou, né, a Assembleia dos Estados Gerais decidir pela aprovação ou não, né, desse imposto universal. Né? E aí começa um forte debate. Né? O debate começa entre os que não queriam, os que queriam a criação desse imposto. Mas um detalhe muito forte nesse primeiro congresso, aí, nessa primeira Assembleia dos Estados Gerais. Eles começaram a discutir qual seria a modalidade do voto. Né? Os representantes do terceiro estado, ou seja, do povo, queriam que o voto seria per capita, ou seja, por pessoa.
por representante. Já a nobreza e os representantes do clero queriam que o voto fosse por Estado, né? E aí, em meio a essa discussão de como seria o voto, é que ocorre a revolta popular, ocorre em Paris uma série de saques, manifestações, e aí vem o marco inicial da Revolução Francesa, né? O 14 de julho de 1789, quando a população, que já vinha se revoltando, entra num prédio, num antigo prédio prisão chamado Bastilha. Eles adentram o recinto da Bastilha para ter acesso às armas, né? Ou seja, os canhões, as armas de fogo, a pólvora, ou seja, o caldo da revolução engrossa. É nesse instante que representantes do terceiro estado, ou seja, do povo, se retiram do recinto da, da Assembleia dos Estados Gerais, vai para um outro prédio, para um outro recinto, e ali eles proclamam, né, aquela assembleia ali, aquela reunião ali de Assembleia Nacional Constituinte, com o propósito de fazer uma nova Constituição, uma Constituição, logicamente, que comportasse todas as mudanças que eles queriam, ok? Com o passar dos dias, alguns representantes da nobreza e do clero foram migrando para esse novo parlamento, né? Essa nova assembleia. E aí, o que nós temos? Nós temos o início da primeira fase da Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa você tem livros de história que dividem em 4 fases, tem livros de história que dividem em 3. Né? Eu vou procurar dividir apenas em 3 por questão didática, né? Por questão de próprio tempo. Né? É uma aula curta. Né? Então, a primeira fase da Revolução, que é a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Okay? Ela vai de 1789 até a promulgação da primeira Constituição da Revolução, 1791. Tá? Depois temos a fase da Convenção Nacional. E, por último, a fase do Diretório. Esta aula a gente vai trabalhar apenas a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? E aí, os constituintes ali, né, reunidos, eles começam a baixar uma série de mudanças. A primeira das mudanças, a primeira que foi o marco quase que inicial da Revolução através da Assembleia Nacional Constituinte. Nós vamos ter a suspensão do governo, da monarquia, do rei Luís XVI. Ou seja, por hora, ele não estará governando a França. Por hora, quem vai estar governando a França é a Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, esvazia-se totalmente o poder monárquico nesse primeiro instante. Tá? Ou seja, o absolutismo já começa a sofrer, tá, o primeiro grande golpe. Bom, e aqui eu entro num detalhe. Nós temos as fases da Revolução Francesa, mas nós temos também os grupos políticos que vão controlar cada uma dessas fases. Né? Eu vou ser bem sucinto, não vou entrar em muitos detalhes, mas o que eu vou falar é a essência, é o que é importante um aluno saber. Nós tínhamos basicamente no bloco revolucionário, no bloco que queria mudanças para toda a França, nós tínhamos 2 alas, 2 grupos. Tá? Os girondinos, o chamado Clube da Gironda, os girondinos, que defendiam uma série de mudanças, de reformas para a França. Tá? Eles vão controlar a primeira fase da Revolução, essa que nós estamos trabalhando nessa aula, a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Os girondinos, eles tinham um projeto liberal, capitalista, de mudanças para a França. Tá? Então, vai ser importante essa primeira fase de hegemonia
né, do bloco girondino? Com certeza, nós vamos ver o que vai mudar na primeira fase. A segunda fase, a fase da convenção nacional, é uma fase mais curta, é uma fase intensa, é a fase em que o outro grupo revolucionário vai estar no comando, né, da revolução, tá? Que são os jacobinos. O projeto de mudança dos jacobinos, né, é um projeto mais de natureza liberal popular, ou seja, algumas mudanças buscavam alcançar as camadas baixas da sociedade francesa. E a terceira e última fase da Revolução é a fase do diretório. É a retomada, né, girondina da hegemonia. Ou seja, eles vão retomar o domínio, o controle do comando da Revolução, até o final da Revolução, em 1799, quando nós vamos ter uma intervenção militar, tá? O general Napoleão Bonaparte, ele vai fazer a conclusão do processo revolucionário através de uma ação militar, é o chamado golpe 18 Brumaire. A gente vai ver isso depois. Então, vamos trabalhar aqui o que seriam mudanças revolucionárias importantes na primeira fase da Revolução Francesa. Já destacamos uma, né? A suspensão imediata da monarquia de Luís XVI, ou seja, é a Assembleia Nacional Constituinte que estará governando o país e não mais, né, o rei na forma de um Estado absolutista. Já é o primeiro golpe contra o antigo regime do Estado absolutista. Tá. Nós vamos ter, por exemplo, tá falando sobre as fases, primeira fase, né, girondinos, segunda fase, jacobinos, terceira fase, retorno dos girondinos. E aqui nós temos, né, nesse slide aqui, as mudanças promovidas na primeira fase da Revolução. Suspensão imediata do governo do rei Luís XVI. Segunda mudança, a abolição das corporações de ofício e dos tabelamentos de preços. Tá? Tá errado ali a palavra preço. Tabelamento de preços. Tá? Ou seja, o que existia antes da Revolução era que, principalmente nas grandes cidades, havia uma estrutura de amarrar o mercado local a produtores do próprio mercado local. Eram as chamadas corporações de ofício. Na verdade, era uma herança da Baixa Idade Média. Ou seja, você não tinha uma liberdade de mercado, né? Você tinha a associação de sapateiros numa cidade, onde, para ser sapateiro, você tinha que antes compor a corporação de ofício dos sapateiros. E assim vai, dos curtidores de couro. Então, não existia bem a ideia da livre empresa, né? E havia um controle também de preços. Essas corporações estabeleciam margem de preço, né? De maneira que todos os produtores praticamente davam o mesmo preço ao consumidor. Não havia lei da oferta e da procura movendo a economia das grandes cidades francesas. O que a Revolução faz? Né? O que o grupo girondino que exerce o domínio agora, né, dos trabalhos da Assembleia Nacional, o que eles fazem? Eles colocam fim às corporações de ofício e também aos tabelamentos de preço. Tá? E aí acontece o esperado. Os preços que já estavam altos começam a subir. Por quê? Porque havia uma desorganização econômica. Né? Inclusive, os últimos anos que antecederam a Revolução Francesa, o país sofreu crises agrícolas. Né? Então, quando toma-se essa atitude puramente liberal, né, de acabar com as corporações e por fim aos tabelamentos, os preços fazem a subir. Bom, outra coisa, abolição de todos os privilégios feudais, ou seja, privilégios como a nobreza não pagar impostos vai acabar com as pensões, as famílias nobres também vai acabar, tá? Então, isso já começa a mostrar, né, a cara da Revolução. E aí sai um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Tá? Antes mesmo de ser promulgada a Constituição
Francesa, que vai ser em 1791. Nós vamos ter em 1789 a publicação, tá, de um texto chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É aqui que nós vamos ter muitas das ideias, né, do movimento iluminista, né, sendo forma escrita agora, né, posto a termo, ou seja, princípios da liberdade, né, da propriedade, a proteção à propriedade, né, a vida, liberdade, propriedade, privacidade, né, todos esses princípios que já haviam sido, né, propagados pelo movimento iluminista fazem agora corpo nesse texto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um texto que está aí, né, mais tarde você vai ter os grandes documentos da humanidade, inclusive a Declaração da ONU, se inspirem, né, em princípios desse documento da Revolução Francesa, né? E aqui você já tem a isonomia, aquela ideia de que todos somos iguais perante a lei. Tá? Não é porque alguém é nobre e não nobre que são tratados diferentemente em relação à lei. Tá? É o fim dos privilégios de nascimento e a garantia da propriedade privada. Bom, um outro detalhe de mudança na primeira fase é que sai a Constituição Civil do Clero, ou seja, toda a decisão do Papa para se cumprir nas igrejas católicas dentro da França, antes tinha agora, né? Antes passava direto, né? O rei simplesmente cumpria. Agora não. Qualquer decisão papal, tá? Tem que passar pelo crivo da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, nem tudo decisão externa da instituição Igreja Católica poderá ser cumprido dentro da França. Tá? Aí vai ter uma reação do papado, né? Repudiando a Revolução Francesa, e não demora, os constituintes decidem responder, né, ao Papa e à Igreja Católica, confiscando todos os bens e terras da Igreja Católica. Isso tudo na primeira fase da Revolução. Tá? E, por último, é promulgada a tão esperada Constituição, a Constituição de 1791, que vai, né, pôr no texto todas aquelas mudanças que já vinham ocorrendo desde a queda da Bastilha, desde de 1789. Né? Então, a primeira Constituição da Revolução Francesa, ela vai ter como características. Bom, primeiro, não ainda se implanta a monarquia, tá? Ou seja, implanta-se uma monarquia constitucional, ou seja, o rei vai estar no trono, mas seu poder estará limitado por uma Constituição feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Bom, outra coisa, estabelece-se o voto censitário, ou seja, só vai ser eleitor ou mesmo ocupar cargos políticos, né? Somente quem comprovar renda. Nesse momento aqui, nós identificamos, né, a cara dos girondinos, né? Ou seja, um projeto liberal capitalista apenas, né? E não a inserção das camadas populares no processo revolucionário, ou mesmo, né, que esses desclassificados do terceiro estado, né, as mudanças da revolução alcançassem eles. Né? Então, a instituição do voto censitário, a manutenção da monarquia, porém limitada de poderes, né, marcam a primeira Constituição da Revolução Francesa. Bom, e a gente vai praticamente terminando essa aula, onde eu vou mostrar para vocês um detalhe. Quando a Assembleia Nacional Constituinte, né, promulga, né, o texto constitucional e mantém a monarquia, mas ela vai ser uma monarquia de natureza constitucional, o que acontece? Luís XVI ele começa a tramar, né, com forças antirrevolucionárias dentro da França e também fora da França. Fora da França, os países vizinhos estavam atemorizados, né? Estavam com medo
da fúria da Revolução Francesa, né, contaminar também suas populações. Os reis dos países europeus começaram a se unir para impedir a internacionalização do processo revolucionário francês, né? E aí havia um movimento, inclusive armado, desses reis, né, desses países da Europa, no sentido de invadir a França e derrubar a revolução. É nesse instante que Luís XVI é pego fugindo da França. Tá? Ele é pego fugindo da França, né? Por quê? Porque ele queria comandar esse processo de fora para dentro, um processo contra-revolucionário. Assim que ele é preso, né? Mais tarde ele é levado a Paris, e aí sim você vai ter todo um processo de julgamento do rei como traidor da Revolução, não só traidor da França, mas como traidor da Revolução. Mas isso a gente vai deixar para a segunda fase da Revolução Francesa, que é uma fase de hegemonia jacobinista, né? Em que vão dar um destino ao rei e também à monarquia. Tá? Então, por hora, nós ficamos até aqui, tá? Até praticamente o final da primeira fase da Revolução Francesa. Ok? A tarefa ela tem cobertura nessa aula, né? Vocês vão ver lá como era a França, né? As perguntas mais ou menos assim, como era a França antes da Revolução. Não quero entrar muito em detalhe. Depois vocês vão ver também a questão da queda da Bastilha, né? O valor simbólico da queda da Bastilha e as mudanças que estiveram presentes na primeira fase da Revolução Francesa. Por hora, é só isso, né? É a nossa primeira aula sobre Revolução. Um abraço a todos